Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão sem alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou, e foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus afirma que toda árvore boa dá bons frutos, assim como a árvore má dá frutos maus. Aqui nós devemos analisar a nossa vida cristã, o nosso testemunho, se produzimos coisas boas ou coisas ruins. Já no Gênesis, havia duas árvores. Então, desde a criação em Adão e Eva, o Senhor fala da árvore boa e da árvore ruim. No paraíso terrestre havia estas árvores, havia tantas outras, mas essas são as principais a nível da escolha dos nossos primeiros pais. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A primeira árvore da vida dava bons frutos. Ela conservava a vida do homem, onde o homem cooperava com Deus, estava unido a Deus por virtude divina. O homem assim estava voltado na árvore boa, à imortalidade, que era um dom gratuito de Deus. A segunda árvore dava frutos ruins. E o Senhor diz a Adão e Eva para não comerem os frutos desta árvore. Era a árvore da morte, a árvore do pecado. Irmãos e irmãs, por desobediência, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, ferem a vontade de Deus, usam mal a liberdade que Deus os concede, e a partir dali o pecado entra no mundo. A serpente, figura do maligno, do demônio, vai seduzir os nossos primeiros pais para desobedecerem a Deus. No Evangelho de hoje, Jesus diz: Por que me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu vos digo? Ou seja, por que não vivem os meus mandamentos? Por que desobedecem as minhas ordens? Queridos irmãos e irmãs, aqui está a nossa capacidade de escolher entre a vontade de Deus e a vontade humana, ou até mesmo se deixar levar pelas insinuações do maligno, do demônio. Devemos recordar que, já no início da Bíblia, o fruto da primeira árvore é a vida na graça, na justiça, na santidade, na comunhão com Deus, uma amizade profunda com o Senhor, vivendo esta vida de eternidade com o Senhor. É a árvore da vida. Já o fruto da segunda árvore é o pecado mortal, o orgulho, a vaidade, a soberba, a desobediência a Deus e aos seus preceitos. Essa árvore com frutos ruins mostra a inimizade com Deus.
e ali se aproxima da morte. Se a gente não converter o coração a Deus, não pedir perdão dos nossos pecados, podemos perder a vida eterna e ser condenado ao inferno. Queridos irmãos e irmãs, podemos dizer que ao longo de toda a história humana existem esses dois caminhos: produzir frutos bons, fazer a vontade de Deus ou desobedecê-lo. Existem essas duas árvores e elas podem estar dentro de nós. Devemos pedir que Deus possa tirar pela raiz a maldade, o pecado da nossa vida, para que cresça no nosso coração somente aquilo que é bom e agradável ao Senhor. O próprio Jesus, no Evangelho de São João, vai dizer: Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu neles, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Irmãos e irmãs, vamos pedir a graça de estarmos unidos a Jesus e permanecer com Ele. Porque, de fato, sem Deus na nossa vida, nós não somos nada. Não podemos fazer as boas obras. Tudo de bom que nós realizamos no caminho de santificação, no caminho da espiritualidade, é graça de Deus. É pura graça, é puro dom de Deus na nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.